Fala, Trailblazers! Aqui a gente já falou de Service Cloud, demos até hack de certificação, né, para Service Cloud aqui. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho na parte do CTI, tá? Então, uma parte que é um tanto crítica na área de atendimento, principalmente no atendimento ali, né? Algumas empresas têm também a parte de venda, né? Ali que usa essa parte de call center, então, também para vendas, né? Não necessariamente só a recepção, né? Mas também às vezes ativo, né? Mas você sabe o que é CTI? Então, se você não sabe, né? Vai ficar sabendo hoje, né? E é importante você saber a importância de integrar bem com o Salesforce, tá? Segura aí que hoje tem muita coisa boa aqui para a gente aqui, vai ser um papo bem legal. Bom, eu vou ser o facilitador dessa conversa, né? Que vai ser bem bacana. Eu adoro conversas que são relacionadas à parte do universo do Service Cloud, eu acho muito bacana, né? E lá nos bastidores tem os nossos amigos, o Brunão, Bruno Passos, né? E o Guilherme Monteiro, que todo mundo já está careca de conhecer aqui, que é o Gui, né? Mas antes da gente seguir com o nosso convidado, fica com um recadinho aqui dos nossos apoiadores. Você já conhece a InnoLevels, a empresa perfeita para profissionais de tecnologia, especialmente em Salesforce? Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. InnoLevels, tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. E o nosso convidado de hoje, ele já passou por aqui. Então, já conhece os esqueminhas aqui, o bate-papo, né? Vocês também já conhecem. Se não conhece, vocês vão lá buscar, porque ele já veio aqui, já falou com a gente sobre, na temporada 3 sobre Field Service, e mais recentemente, no Tech Talk, ele também falou sobre Field Service na prática ali, tá? Então, quem é essa pessoa? Santiago Gondelman, tá? Ele já está aqui conhecidão de vocês, né? E a gente ele sabe que ele é fera nesses temas de service aí no geral, tá? Santiago, mais uma vez, muito bem-vindo aí, tá? Fica à vontade, the stage is yours. Obrigado pela oportunidade e hoje de um assunto muito bacana, que é a parte de CTI e trazer a telefonia, né, para dentro da parte de atendimento, super importante. Bom, Santiago, você já veio aqui, você sabe que a gente pede sempre uma musiquinha. Você já tem uma música lá na playlist? Vamos colocar mais uma? Vamos. Para hoje eu pensei na música Help, dos Beatles. Acho que quando a gente fala em telefonia, muitas vezes é nosso último recurso, né? Preciso de ajuda, então acho que tem a ver com o assunto. Faz todo sentido, né? Help, e além de que é uma bela música, os Beatles são atemporais, né? Então é sempre uma boa opção em qualquer momento aí. Se você não conhece Help, não é possível, né? Que você não conheça, mesmo a nova geração deve já ter ouvido alguma vez aí, mas você vai lá e confere lá na nossa playlist no Spotify, tá? Tem a música lá que você vai encontrar essa música do Santiago lá, né? O Help dos Beatles, né? E você vai encontrar também as músicas dos nossos demais convidados. Vai estar tudo lá, uma playlist bem bacana, bem eclética, e você vai ver muita música boa lá. Vai lá curtir, tá? Bota lá nos teus favoritos lá, que toda semana tem uma música nova lá. Agora, tem assim alguma frase que você leva para você no seu dia a dia, alguma coisa que te impacte, ou que de repente quando você conversa com uma pessoa que às vezes você vê que está precisando ouvir aquilo, você vai lá e chancela essa frase sua? Eu estava fazendo até uns treinamentos e olhando mais a parte de inovação, até aproveitando também agora um momento de Dreamforce e tudo mais. E uma frase que repercutiu bastante é: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível, né? E isso também tem a ver, inclusive, com a parte de telefonia. Quando a gente pensa em transformação digital, muitas operações tentam replicar o que já faziam com a telefonia, por ser um canal mais tradicional e ter mais tempo, para os canais digitais. E isso, às vezes, é um erro de estratégia. Então, acho que também se aplica aqui na nossa conversa de hoje. E é pura verdade, né? Às vezes é aquilo, né? Você não consegue, o caminho é longo, né? E às vezes ele dá voltas, né? Às vezes você chega numa parte dele, mas precisa continuar prosseguindo, né?
para chegar até o fim do caminho lá, né? Realmente faz todo sentido isso que você falou ali, o que te trouxe até aqui, não necessariamente, né, vai te levar para o próximo nível, né? Não sei se eu falei exatamente as palavras, mas fez muito sentido para mim. Não quer dizer que vai ser mais difícil, né? Mas vai ser diferente. Eu acho que esse é o modelo aqui dentro. Verdade. Bom, antes da gente entrar diretamente na sua entrevista, olha esse recadinho aqui da Flosson, pessoal. Flosson é a plataforma líder de DevOps e backup de dados, desenvolvida 100% em Salesforce para Salesforce. Com uma interface amigável, a Flosson acelera e otimiza seu processo de implantação, aumentando a produtividade dos desenvolvedores e administradores, mantendo segurança e estabilidade em Salesforce. Conheça mais em flosson.com. Como o Santiago ele já esteve aqui com a gente, né? Então, não vou aprofundar, né, no currículo dele, que, por sinal, vale a pena vocês conferirem, tá? No final, a gente vai deixar aqui o link, tá, do LinkedIn dele, mas eu recomendo vocês a irem lá e ouvir o episódio dele de Field Service, tá? E conhecer também mais a história dele, tá? A gente vai deixar o link aqui junto ao episódio. Vale a pena, tá? Mas indo para o assunto em si, antes da gente entrar mesmo ali no que, né, é um tema vasto, parece simples, são 3 letrinhas, né? CTI parece simples, mas tem muita coisa envolvida ali, né? Conta para a gente o que é CTI. Legal. Então, o CTI, ele, como sigla, né, ele é o Computer Telephone Integration, e ele nasceu da necessidade de trazer o contexto. Então, no passado a gente tinha, e ainda tem, né, o canal de telefonia, então eu recebo uma ligação, atendo, mas eu não sei quem está do outro lado. Então, trouxe essa necessidade de entender e trazer para os sistemas de atendimento quem é essa pessoa que está do outro lado do telefone, como é que eu vou ajudar essa pessoa a resolver um problema. Então, o CTI, ele traz o mundo de telefonia integrado com o mundo de sistemas, com o CRM e outras aplicações, para que o operador do outro lado tenha o contexto e consiga realmente resolver o problema desse cliente. Legal. E agora, assim, o universo do service no geral, né, ele tem muito essa parte de CTI, ele tem interação com diversos temas da telefonia, né, telecomunicações no geral, né, vamos dizer. Então, eu vou tentar dar uma pinceladinha aqui, só para, assim, eu sei que tem para muita gente aqui já conhece, tá, que vai ouvir, já vai conhecer, então não vão ser grandes respostas longas aqui, né, no geral, mas tem para muita gente é uma sopa de letrinha. Então vamos tentar dar uma esclarecida para eles o que é o quê. Por exemplo, o que é URA? Legal. Então acho que eu vou começar de qual o caminho de uma ligação, né? Hoje às vezes parece cada vez mais simples, né? Mas por trás disso tem alguns sistemas rodando, né? Então o primeiro que acontece quando você faz uma ligação e isso entra numa plataforma de contact center essa interface entre a rede pública com a central de telefonia, né, com a empresa em si. Então, isso pode acontecer através de diversos meios, uns analógicos, hoje também já tem a possibilidade de ser digital, e aí tem diversos equipamentos para fazer também a conversão dessas diversas interfaces que as operadoras oferecem para dentro da empresa, né? Então, assim como acontece para quem tem telefone fixo em casa, né? Seja um aparelho analógico ou conectado ali num roteador dentro da provedora de internet. O mesmo acontece com a central de atendimento. Então, eu preciso, de alguma maneira, chegar até lá, através de fibras ou através de meios físicos, para essa central de atendimento. E aí tem os equipamentos que, agregando mais algumas letrinhas aqui, pode ser um Session Border Controller, pode ser um Gateway, para converter essas ligações que são vindas da operadora para dentro da central. Então, esse é o primeiro ponto de contato. E aí o que muitas empresas adotam para reduzir custo de uma maneira, mas também oferecer um autosserviço para o cliente, é um atendimento automatizado. Então, aqui no Brasil, chamado de URA, Unidade de Resposta Audível, em inglês IVR, também é conhecida dessa maneira, que é o assistente, só que não virtual, né, dentro do mundo de telefonia,
para ajudar os clientes a resolver um problema. Então, tem esse primeiro modelo para ter esse autoatendimento, ou muitas vezes também é feito para identificar você como cliente, então você precisa digitar ali dentro desse atendimento não humanizado, né? O teu CPF, o teu código de cliente, ou validar alguma outra informação, identifico quem é esse cliente, e depois posso fazer até uma validação posterior. Então, pode ser utilizado o número de telefone como uma base, e depois a derivação para os diversos serviços que eles oferecem, né? Então, isso tem um modelo mais simples, que pode ser só a partir do reconhecimento chamado de TMF, ou seja, eu digitei alguma coisa e esse sistema vai entender. Ou tem soluções mais avançadas, como reconhecimento de voz, usando também o text-to-speech, né, mais uma sigla ali, TTS, para converter textos, mensagens que já estão prontas em voz. E agora a evolução dentro desse mundo, né, para o voice bot. Então, eu tenho um assistente virtual de voz numa interface mais conversacional, como tem hoje o Alexa ou o Google também. O pessoal de telecom adora uma sopa de letrinha mesmo, né? Tudo tem abreviatura, tudo tem letrinha, tá? Eu vim de telecom também antes, né? Então, assim, tudo é assim, tudo é código, letrinha. Então, assim, para quem é de fora desse mundo, tem um pouco de dificuldade e isso aqui vai ajudar bastante, né? Até eu ia fazer uma outra pergunta, vou voltar um pouquinho. PABX, né? Que a gente falou da URA, né? Que já tá ali com a questão da voz e tudo mais, né? De separação ali, né? Das opções de ligação, né? Do que a pessoa vai fazer, mas um pouquinho antes tem o PABX, né? Onde entra o PABX na história, o que é o PABX, o pessoal está se situando melhor aí nessa sequência que a gente acabou fazendo. Legal. Então, a gente tem o primeiro ponto nas gateways entradas, SBCs, depois a ligação ela passa pela URA, então tem o meu autosserviço. E se eu, como cliente, não era isso que eu queria, ou preciso falar com alguém, essa plataforma ele vai derivar para uma central de telefonia. E aí a gente tem, assim como as operadoras têm as centrais públicas, né, para eu entender que o telefone meu e o do Gui são diferentes, eu preciso conectar esses dois números, o mesmo acontece dentro das empresas. Então, o PABX nada mais é que uma central só privada, no lugar de ser pública. Então, tem volumes menores, mas ele faz a distribuição dessa ligação para algum operador dentro da plataforma. E aí isso pode ser feito a partir de um número, né? Então, quando a gente chama ele de PABX, quando essa distribuição é feita em cima desses ramais, também ou extensões, como são chamados dentro do ambiente de call center. Então, eu tenho meu número de telefone aqui dentro, interno, e a gente pode agregar o que no Brasil chama de DAC, né, que é o distribuidor automático de chamadas, que é a capacidade de distribuir essas ligações baseados nos atributos desses operadores. Então, pode ser um skill, pode ser uma fila, e eu vou distribuir essas chamadas à medida que vão acontecendo dentro do call center em cima desses recursos. Então, a gente tem várias sopinhas de letrinhas de 3 letras aqui, como é comum. E esses são os principais ali dentro do modelo de atendimento, né? Então, Gateway, URA e depois o DAC para fazer a distribuição das chamadas. E no meio desse caminho, quando a ligação entra, a gente tem o CTI, que é o responsável por, assim que essa ligação chega para um operador na extensão dele, baseada nos skills e os atributos que ele possui, eu preciso mandar também as informações de quem é esse cliente dentro do sistema de atendimento dele. E aí, para fechar, vou fugir aqui as 3 letrinhas, que o pessoal gosta ali de telecom de 3 ou 4 letrinhas, né? Softphone, né? Eu acho que ali é a ponta final da chamada ali, né? Onde entra o softphone, o que é um softphone para o pessoal entender. Legal. Acho que softphone e URA eu vejo que são os termos que o pessoal acaba confundindo mais, né? Primeiro entende que a URA é tudo, né? Tudo que é atendimento. URA ele fica nessa parte do autoatendimento, usando o canal de voz. E softphone é outro ponto que traz uma confusão, né? Até a nomenclatura da Salesforce também pode abrir para esse modelo. Mas o softphone
em si, ele é o telefone, que a gente tem, como tem em casa um telefone físico, né, ou no celular, só que a partir de um aplicativo dentro do teu computador, ou hoje, suportando apenas dentro do teu browser, né? Então, ele é o responsável por converter a voz no modelo digital, IP, que permite você atender essa ligação dentro de um computador ou dentro do browser, já com as tecnologias mais modernas. E a gente também tem um modelo dentro da plataforma que chama de toolbar, né, que é a barra de telefonia ou essa interface. Então, essa interface ela é responsável para onde eu vou realmente atender o que acontece dentro da console do Service Cloud, por exemplo. Então, eu tenho ali os comandos de telefonia. Se eu preciso fazer uma transferência, se eu vou atender, se eu vou fazer uma conferência, eu vou ligar para alguém. Então, a gente tem essa interface, uma toolbar, uma barra, né, de aplicações de telefonia. E por trás disso, a gente tem um softphone, que pode ser um aplicativo isolado ou pode estar embarcado já como uma extensão dentro do browser para as tecnologias mais modernas, que, mais uma sopinha de letrinhas ali, suportam WebRTC, que é a capacidade de trazer todo o canal de voz, né, embarcado dentro do browser. Bom, agora que a gente já viu essa sopa de letrinha, né, já estamos todo mundo um pouquinho entendendo mais, né, qual é a importância de fazer aí uma boa integração do sistema de telefonia com o Salesforce, né? A gente falou um pouco do processo ali, de como que entra essa ligação, mas agora vamos trazer as questões de benefícios, né, a importância de que isso ser bem feito. Legal. Eu acho que um dos pontos principais, e aí tem alguns estudos recentes também, sobre o uso dos canais, né? Então, hoje os consumidores, a gente também como consumidor, acaba optando pelo canal de telefonia por alguns motivos. Então, o principal deles é o último recurso, né? Então, não conseguir me autoatender olhando vídeos no YouTube, entrando numa central de ajuda, passando por um bot, então eu vou ligar, porque eu preciso resolver esse problema. Também existe um modelo onde eu busco um pouco de empatia. Então, olha, eventualmente eu como consumidor sei que não fiz a melhor forma ou eu preciso de ajuda, e aí o canal de voz ele traz essa proximidade com o operador e é um dos objetivos de usar esse canal. Então, nessas duas situações, é super importante entender quem está do outro lado. E aí, uma integração realizada de forma correta, né, trazendo o contexto, é super relevante, porque eu sei quem está do outro lado nesse momento, eu consigo já ajudar essa pessoa, sendo porque ela está super frustrada. E se eu perguntar para ele o CPF de novo, que já veio na URA, e eu não consegui capturar por uma falha, um erro dessa integração, ele vai ficar mais frustrado ainda. E se é um momento de ajuda, eu consigo, é uma oportunidade que as empresas têm de surpreender, de trazer essa empatia. Então, se eu já faço uma saudação, não perguntando quem ele é, mas já em cima do nome, vai trazer uma experiência diferente e é isso que faz as empresas crescerem e adotar aí como promotores de uma marca. Então, ter essa integração bem desenhada, robusta e que permita trazer esse tipo de experiências, seja num momento ruim ou num momento onde o cliente precisa de ajuda, é super importante. A gente tem, às vezes, alguns cenários onde todo mundo passou por isso, né? Você recebe a ligação e vai receber uma saudação do operador falando: olá, meu nome, de uma forma bem pausada. O principal motivo disso é porque o sistema ainda não carregou. Então, aí existe ali um delay, provavelmente, ou ele está, de alguma maneira, tentando copiar e colar a informação que ele recebeu para dentro do sistema para entender quem você é, né, como cliente. Então, isso os operadores acabam ali fazendo alguns malabarismos, né, durante o atendimento, mas isso também é produtividade. Se eu agrego ali 10, 15 segundos a mais até entender quem é esse cliente, isso tem um impacto financeiro também para as empresas. Então, eu vejo que uma integração robusta, bem desenhada, que permita já ao operador começar a trabalhar no primeiro segundo é super importante. Você falou aí, inclusive, se a gente ligar o processo, né? Porque muitas vezes a gente é contratado ali, né, como Salesforce ali para implantar e tal, para tratar do CTI em si, né, ali da parte da a integração ali, né, com
com o sistema de telefonia. Mas, muitas vezes, assim, as empresas não pensam no processo como um todo, né? Estão pensando só ali naquela última pontazinha, né? E o processo em todo, o que você falou foi realmente, o primeiro ele tenta muitas vezes se autosservir, ele tenta outros recursos. Eu, quando penso que tem que ligar para algum call center hoje em dia, é porque eu já tentei vários recursos antes. Quando eu ligo, eu já ligo chateado, Sim. porque é um tempo que você vai perder ali. Às vezes, as opções da URA são tanto que você não encontra a opção de falar com o operador diretamente. Então, toda essa jornada ali, ela já é uma jornada estressante, né, para quem está ligando, né? E às vezes o operador já vai receber lá o cara já, né, assim, ainda que o cara, se ele está ligando a primeira vez, normalmente ele é educado, mas se ele já está tentando isso há algum tempo, já chega lá com um humor completamente diferente. E aí você ainda não tem os dados dele, você não consegue fazer identificação, né? Tem todo esse processo ali que os operadores, eu já vi um monte, eu já fui de call center, né? Eu sei como é, a gente tem lá nossas anotaçõezinhas lá, tem a maneira de contornar a situação, mas é um tempo que se perde, né? Realmente é chato, porque se o cara está com mau humor, você tende a ter uma ligação muito mais tensa, às vezes até uma qualificação, né, do serviço ruim por conta disso. Então, como você falou, imagina 15 segundos de todas as ligações. Você recebe 1.000 ligações no mês, olha quanto dinheiro tem ali, né, na mesa, né? Tempo de atendimento, né? Você vai impactar ali o tempo médio geral, né, do atendimento, sem dúvida, mas isso multiplicado por todas as ligações é muita coisa, né? Só aí é um bom dinheiro na mesa. Fora as regulamentações, hoje no Brasil a gente tem a lei do SAC, que ela proíbe as empresas de perguntarem novamente as suas informações. E aí muitas vezes, já deve ter acontecido com todo mundo, você é transferido, você tem que falar tudo de novo. Então, essas empresas acabam se sujeitando ali a uma multa, porque hoje no Brasil, com essa lei, quando é saque, isso é proibido. Bom, estão vendo aí, né, pessoal? Tem muita coisa, não é só sopa de letrinha que a gente vai falar aqui, a gente vai falar de negócio também, a gente vai entrar mais tecnicamente aqui um pouquinho em alguns assuntos, tem muita coisa boa aí. Segura um pouquinho que a gente já volta já no próximo bloco com muito mais informação bacana, tá? A InnoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels. Viu como foi rapidinho? Foi uma pausazinha bem rapidinha e agora a gente já voltou e eu já vou começar de novo lá pelo nosso amigo PABX, tá? Então, eu tenho, às vezes assim, eu estou pensando em fazer integração, mas está um pouco perdido ali. Eu nunca trabalhei com isso e não sei exatamente como fazer. Meu PABX é local, tem lá um PABX local, de uma marca aqui local. E como que eu vou conseguir me comunicar com o Salesforce lá na nuvem, né? Eu estou um pouco perdido nisso. Como é que eu faria, Santi? Legal. Então, hoje a Salesforce oferece algumas formas de fazer a integração com as plataformas de telefonia. A mais comum é o OpenCTI, então ele é um conjunto ali de APIs, integração para que os players de telefonia, como aqui os principais, Avaya, Genesys, Cisco, soluções nacionais como a Olos, ou soluções de nuvens como uma Five9, uma Talkdesk, desenvolvam já esses conectores. Então, seja uma solução on-premise, seja uma solução em nuvem, já podem se conectar. E depois a gente retoma aqui, mas para eu também conseguir comentar um pouquinho sobre o novo conector que temos disponível no mercado ali, que saiu esse ano. Mas um ponto importante aqui é realmente para os ambientes on-premise, né, ter essa conexão com a internet. Então, a maioria das arquiteturas disponibiliza ali um servidor na DMZ, né, esse acesso com a rede pública e depois para dentro de casa a conexão com a rede privada.
Então, esse é um ponto bem importante de tratar com o time de TI, time de segurança das empresas para disponibilizar esse serviço e conseguir fazer essa conversão, NATs, enfim, que são importantes ali para trazer do endereço público para o endereço privado e estabelecer essa conexão dos operadores que estão dentro da rede, né, mas têm acesso ali ao Salesforce na internet, com o mundo de telefonia que, no geral, tem as conexões ou através de uma VPN ou já estando de forma local, né, dentro da própria rede. E como é que fica, nesse caso, a questão do delay, né? A gente está falando aqui local, passando pela internet no geral, né? E como é que fica o tempo de resposta nisso? Legal. Esse é um ponto de bastante preocupação nas integrações. E aí tem um lado da telefonia, mas também tem um lado ali da própria plataforma, da maneira que ela foi construída, né? O que a gente vê hoje com os principais players é que esse já é um problema, foi um problema no passado, hoje já não tem mais essa demanda, e ainda mais com os operadores trabalhando de casa, onde a voz também vai acontecer pela internet através do softphone que a gente mencionou. Esse problema de sincronismo ele acaba não acontecendo. Mas se caso exista, né, se tiver esse tipo de problemas, aí tem as estratégias dos operadores e vai tentar ganhar um tempinho até chegar ali todo o contexto. Mas a realidade hoje é que esse delay ele é mínimo e a ligação, a voz chega junto com os dados do cliente. Ou com os processos também, que é um ponto importante. Aqui a gente está falando um pouco do contexto, né, dos principais casos de uso, mas muitas vezes esse cliente ele pode ser um cliente novo, então tem algumas centrais onde com telemarketing, por exemplo, eventualmente receptivo, eu não sei quem é essa pessoa, e aí dentro do Salesforce a gente tem a opção de não trazer a visão do cliente, mas trazer um fluxo ou trazer uma interface onde eu vou fazer esse primeiro cadastro do cliente para depois ele continuar ali na minha interação. Então, um dos recursos que oferecem aí as integrações do OpenCTI e desse movimento em cima do Salesforce conseguir trazer telas diferentes para os diversos casos de uso. Então, se um cliente identificado ele quer falar de um problema, a própria URA também já pode fazer a conexão com o Salesforce, entender que esse cliente tem um problema já aberto, já existe um caso, e quando a ligação chega, não somente vai chegar os dados do cliente, mas também esse ticket específico, ou esse caso específico que o cliente já informou na URA, que é sobre esse assunto que ele quer conversar. Então, são algumas opções que a solução permite hoje, que, de novo, traz produtividade para a operação. Ele não precisa ir lá e pesquisar qual é esse caso e começar a anotar. Ele já vai receber essas informações logo de cara. Mas isso é uma integração apartada, né? É importante, pessoal, não é um conector da URA com o Salesforce, é uma integração, né? Onde você já consegue criar o protocolo já desde ali, né? O caso e tal. E aí, aí sim, o CTI recebe essas informações da URA no final e consegue, né, mostrar isso para o operador. Isso que é o meio do caminho ali, né? Porque senão o pessoal está achando, vou botar CTI e já está integrado com URA. Não é assim, né, pessoal? Calma. Hoje tem inclusive vários pontos de integração. A gente está falando mais pensando no OpenCTI, no Service Cloud, mas essa mesma integração também está na plataforma, então serve também para Sales Cloud. E a gente tem outros módulos, né? Então, a URA muitas vezes também está conectada, não através de CTI, né? Através das APIs com o Marketing Cloud. Então, eu poder disparar de dentro da URA um SMS, entrar numa jornada de engajamento também é possível. E depois exportar também todos os dados ali para uma solução como o Tableau CRM. Então, tem também essa visão. Aí a gente acaba, apesar de hoje a Salesforce não ter uma oferta de telefonia no Brasil, em outros países a gente já lançou o Service Cloud Voice, a gente tem todo esse conjunto de aplicações que se integram e que a gente consegue trazer a visão desse canal cada vez mais digital aí para dentro do atendimento.
Beleza. Voltando um pouquinho lá na questão do PABX, agora imagina, eu tenho meu PABX digital lá, né? Assim, aí fica assim, para clarear o pessoal, digital, né? VoIP, não é a mesma coisa, né? Qual é a diferença ali, então, de um VoIP para um PABX digital? Legal. Acho que a gente pode. Quando eu comecei, eu peguei a última fase, quando comecei a minha carreira, né? Eu peguei a última fase do telefone analógico ali de RJ45, essas interfaces, RJ11, começar a ver esse modelo. E aí isso foi, depois teve a evolução disso para uma telefonia digital, mas ainda não era IP, dentro desse modelo. Depois a telefonia ela evoluiu e se incorporou dentro das redes de comunicação que as empresas possuem, né? E aí é o que a gente, em cima do IP, né? Do Internet Protocol. Então agora eu tenho um telefone ou um softphone, como a gente mencionou, usando esse protocolo e esse que no mercado chamado de VoIP, né? Ou seja, a voz sobre IP, a voz dentro desse mundo digital. Isso depois evoluiu para a SIP, então também em cima do mundo IP, mas que trouxe funcionalidades mais avançadas para a telefonia, que permitiu ter soluções hoje, por exemplo, como Amazon ou outras plataformas na nuvem de telefonia, todas estão baseadas nesse tipo de protocolo. Por último, o WebRTC, né? Ou seja, o meu dispositivo para atender a ligação e tratar o pacote de voz não é mais o chamado o RTP, né? Não é mais o telefone físico ou um aplicativo, é meu próprio browser. Então, acho que como uma jornada ali, a gente vai desde o analógico, a telefonia digital, o TDM também, como era chamada. Depois a gente migrou para o IP, e aí a voz sobre IP, SIP e WebRTC. Tudo isso já Eu, aconteceu há uns 15 anos. eu trabalhei, eu cheguei a pegar a versão 1 do CTI, tá? Integrando com VoIP, tá? Eu fiz lá, testei bastante, mas o delay na época, isso era 2009, né? O delay na época era muito alto, assim, para a gente aqui, Brasil, né? Imagina, a gente estava indo, né? Os servidores estão lá nos Estados Unidos, mas a internet não era tão boa ainda naquela época, né? Não tinha como. Depois eu peguei a versão 2 para fazer num cliente, já era bem melhor, né? A gente já não tinha esse problema de delay tão grande ali. Agora, em que versão tá o CTI? Então, essa segunda versão que a Salesforce mencionou como OpenCTI, a gente mantém, mas esse ano a gente lançou um novo modelo que é chamado de Bring Your Own Telephone. Então, é um conjunto novo de integração com as plataformas de telefonia. E ela traz o conceito aqui dentro da telefonia como mais um canal digital. Então, não olhar mais a telefonia como, eventualmente, um mundo ainda analógico ou segmentado dos canais digitais mais tradicionais como o chat ou WhatsApp, e sim trazer a voz dentro desse modelo e, com isso, todas as aplicações que hoje são possíveis no chat ou no WhatsApp, dentro do canal de voz. O que isso quer dizer para o atendimento, né? Esse novo modelo de Bring Your Own Telephone, ele está integrado com algumas APIs. A gente fez uma parceria com a Amazon, de maneira de permitir, por exemplo, fazer coisas bem avançadas como a transcrição em tempo real. Então, enquanto o operador fala com o cliente, tudo isso está sendo convertido em texto, armazenado em texto, e com isso eu posso tomar ações. Então, eu posso, olha, eu entendi que o cliente eventualmente não está satisfeito, vamos trazer aqui uma recomendação de uma melhor ação que esse operador pode tomar, de dar um desconto, oferecer algum pacote adicional, alguma maneira de tentar mitigar esse cliente para uma retenção ou eventualmente cancelar um tipo de contrato. Então, essa nova solução, ela permite trazer o canal de telefonia no modelo mais digital, fazendo essa transcrição, que ela vai ser usada também depois para o time de qualidade, para entender o que aconteceu. Fica muito mais simples entender o que aconteceu versus alguém ter que ouvir todas as ligações, né? Então, esse tipo de aplicação, ela traz
a voz do cliente, né, de uma maneira muito mais rápida, de maneira que o time de produtos, o time de atendimento consiga entender realmente quais são as dores, né, quais são os problemas e como que eles podem trabalhar para melhorar isso. Então, esse é uma das funcionalidades. Do lado mais técnico, a gente usa um objeto novo, que é o objeto voz. Então, isso também permite a gente ter relatórios, o Omni Supervisor, mensurar não só os canais digitais que estão no Salesforce, mas também o canal de voz dentro desse modelo, e a gente evolui isso para até usar os próprios flows, como dentro do OmniFlow, poder rotear, inclusive, o canal de voz. Isso faz parte ali do nosso roadmap. Mas é um modelo aqui onde a Salesforce trouxe o canal de telefonia ou a possibilidade de integrar com players como Avaya, Five9 e Talkdesk, que já tem esses conectores prontos, tanto no OpenCTI como nessa nova oferta de Bring Your Own Telephony, que traz esse novo conjunto de recursos que no passado não eram possíveis. Então, realmente trazer a voz como mais um canal, fazendo a gravação, fazendo a transcrição de tudo que está acontecendo em tempo real e ajudando o operador com ações, com recomendação do artigo da base de conhecimento que resolve esse tipo de problema, ou eventualmente só alertando o supervisor, olha, aqui tem um cliente que realmente não está satisfeito e esse operador precisa de ajuda. Legal. E o que a gente deve ali atentar, basicamente, assim, não pode falhar quando está implantando a parte de telefonia ali no Salesforce? Legal. Eu vejo assim um ponto super relevante pensar primeiro se a empresa for uma empresa que adotou uma solução de URA, né, de ter um autoatendimento, entender o contexto de cliente e personalizar isso. Então, olhar no Salesforce, e aí não vai usar o OpenCTI, mas ter a integração, o Data Deep Integration com o Salesforce é super relevante para entender o contexto desse cliente e você conseguir personalizar essa interação, mesmo que seja um canal automatizado, né? Então, hoje já tem empresas que trabalham nessa personalização da URA, de maneira que eu não vou dar o mesmo script ou a mesma frase, ou até usam locutores diferentes, vozes diferentes, com tempos diferentes, baseado em quem é esse cliente. Então, é um cliente, é um millennial, é um cliente que eventualmente tem um pouco mais de idade, então eu posso usar um volume maior, posso falar mais devagar, porque isso vai trazer um conforto para ele. Ou se for um millennial, eu vou tentar resolver e ter um outro linguajar mais próximo. Então, esse é um primeiro modelo que super relevante pensar. E eu posso compartilhar uma experiência que eu tive aqui recentemente. Acabei me envolvendo num acidente no trânsito. Liguei para a empresa que eu tenho seguro e me atendeu com uma voz super contente. E eu estava num momento bem estressante, como é um acidente de carro ali, né? Então, já foi uma experiência que para mim foi ruim. A segunda é que eu não sabia que era a palavra sinistro, eu aprendi junto com o atendimento. Então, muitas vezes a URA acaba, e as operações, né, elas pensam para dentro, tá? Como é que eu tenho a divisão dos meus operadores? Eu vou falar esse linguajar para o meu cliente. E muitas vezes isso não tem esse fit, né? Então, no meu caso, eu não conhecia a palavra em português sinistro, eu aprendi ali, mas a experiência não foi positiva. Então, acho que usar desde o momento zero, desde a URA, a integração com o Salesforce é super relevante para entender esse modelo. E depois, o lado do CTI, é realmente entender o que vai ser importante para esse operador ter nas informações. Então, é a visão 360, então, vamos dessa maneira. É entender que tem um caso aberto, vamos trazer o caso aberto, ou trazer um formulário. Muitas vezes acaba sendo a mesma regra para todas as operações e nem sempre isso é o mais produtivo. Então, a gente tem cenários aqui onde eu tenho uma área de um telemarketing que pode ter um tipo de aplicação, mas eu tenho uma outra área que é de retenção, e aí eu já poderia trazer ofertas específicas. Então, entender esse modelo e depois ter também, claro, salvar essa interação. Não é só fazer o pop-up, né? Mas depois logar essa interação para que eu consiga ver aí na visão 360, numa próxima ligação, tudo o que aconteceu nessa interação. Então, fazer o registro desse modelo também é super relevante.
Tem algo assim que você fala assim, não faz isso, não, isso aí se fizer dá ruim. Tem alguma coisa assim? Acho que o que eu vejo assim como a primeira vontade de todo mundo é, vou levar todos os meus dados que tenho na plataforma de telefonia para dentro do Salesforce. Não, eu recomendo não fazer isso. As plataformas de telefonia, elas costumam ter o CDR, né, que é toda a parte de bilhetes e tudo que está acontecendo é super detalhado e são muitas informações. Então, fazer um filtro para realmente o que é relevante e levar isso para um painel, para um time, eventualmente, de gestão, né, ou de gerência. E aí, esses dados, sim, fazem parte de um relatório, de um painel dentro do Salesforce. Mas os dados mais operacionais, ou até os dados em tempo real, de quais são os operadores que estão logados, tempo na fila, usar outras aplicações específicas da plataforma de telefonia que eventualmente já possui, ou a gente pensar numa outra estratégia ali, não levar no core, mas eventualmente levar para outras ferramentas que a Salesforce também oferece, para trazer essa visão. Mas tentar evitar levar todos os dados, porque não, isso no final do dia não é produtivo. E a gente chegou, você comentou aqui, né? Tem já um modelo novo ali de CTI que já está fazendo transcrição, né? Mas aqui até no Brasil, em outros países também devem ter, cada um tem sua legislação, né? Mas tem uma obrigação, inclusive, da gravação da voz, né? Durante um período, se eu não me engano, são 5 anos, se não mudou a lei. Como é que eu resolvo essa questão da gravação, né? Nesse processo aí? Legal. Então, a gravação, no geral, as empresas de contact centers, né, como a gente mencionou, já tem uma solução embarcada. Tem também players que fazem essa parte, não só da gravação, mas também ajudam na parte de quality monitoring, na extensão para workforce management, né, dentro desse modelo. Então, também é uma recomendação. E aí, um ponto bem relevante é, assim como na voz, trazer o contexto dessa gravação dentro do atendimento. Então, alguns conectores já possuem esse modelo, outros já têm também uma integração disponível, de maneira que a gravação não precisa ficar dentro do Salesforce, isso também acho que não acaba não sendo produtivo, mas ter o link ou embarcar um reprodutor de mídia, de maneira que dentro do caso o time de qualidade depois consiga ouvir a gravação e entender o que aconteceu, é super importante. Então, também um ponto de integração que sai da API do OpenCTI, digamos assim, do conjunto de ferramentas, mas é uma coisa bem importante para armazenar esse metadado da interação do caso dentro da ligação, dentro da gravação, e depois ter esse link para que, de uma forma super rápida, eu consiga, seja porque o próprio cliente ligou falando, olha, eu liguei semana passada, tive esse problema, e o operador consiga ver tudo o que aconteceu e eventualmente ouvir essa gravação se for relevante, como também, eventualmente, como você comentou, a gente tem a lei do saque, as gravações são mandatórias, e eu preciso, até eventualmente, compartilhar esse arquivo com o cliente. Então, ter esse modelo, mesmo que o archive, né, não seja feito dentro do Salesforce, ter esse link dessa interação é super importante. E o que você consideraria ali importantíssimo para uma empresa que está colocando o CTI agora, né? Se enxerga que seria de grande valor ali para o negócio e para o cliente em si, né? Se você tiver algum até cenário ideal ali, né, de um funcionamento na sua visão ali, né, de um ponto de vista até do atendimento ao cliente ali. É um ponto bem legal que eu acho que muitas empresas acabam não usando. Hoje, por N motivos, né, a gente acaba buscando ali o operador universal, né, como eu chamo. Então, ele é um operador que ele vai tratar todos os canais. Então, eu tenho o WhatsApp, eu tenho o chat dentro do Salesforce, eu tenho uma plataforma de telefonia. E apesar de alguns terem essa integração a partir do OpenCTI para trazer o canal de voz, acaba não integrando com o roteamento omnichannel. Isso são APIs que também estão disponíveis dentro do Salesforce, então eu posso informar, olha, esse operador nesse momento está no canal de chat, ele está atendendo aqui um WhatsApp, então não manda uma ligação. Apesar de a gente ter aqui os canais digitais no Salesforce, o canal de voz,
numa plataforma de telefonia, é possível fazer essa integração de maneira que a gente não vai ter aqui uma ligação e um chat chegando e fazendo com que o operador tenha mais trabalho ou que não consiga dar o melhor serviço. Então, acho que um ponto bem interessante para não esquecer é desenvolver essa integração, caso o conector já não tenha, com o Omni da Salesforce, de maneira que você consiga ter criação de regras, tá? Então, eu já vi algumas empresas fazendo assim, olha, se eu tiver uma carga de trabalho com um recurso super bacana dentro do Salesforce, né, o workload, um workload acima de 5, e aí esse acima de 5 pode ser porque são 5 chats, pode ser porque um WhatsApp de um cliente mega crítico, então não necessariamente é o número de interações, mas qual é o impacto para o atendimento. Não me manda, se tiver um workload acima de 5, não me manda uma ligação. Se tiver um workload abaixo disso, ele pode trabalhar eventualmente em 2 e-mails, que é um canal assíncrono, e na voz, que é um canal síncrono, para não ter um delay ali, o cliente não perceber que eventualmente o operador está trabalhando em mais de uma demanda. Então, acho um ponto bem importante, as APIs estão disponíveis. A Salesforce é uma das poucas plataformas que abre esse status de presença dos operadores. Isso geralmente acaba sendo meio que assim, o segredo, né? Nenhuma plataforma quer abrir, a Salesforce abriu. Então, um ponto bem relevante é para aproveitar esse tipo de integração. Legal. A gente falou bastante aqui do contexto em si de telefonia e tal, mas a gente não abordou exatamente a comunicação ativa, né? Existe ali o contact center ativo, né? O telemarketing ativo, como aqui no Brasil a gente conhece muito como telemarketing ativo, que se diferencia em relação ao receptivo, né? A gente falou muito do receptivo, o processo de entrada da ligação, né, com alguém recebendo. No ativo a gente tem alguns outros atores, né, discador, né, muitas vezes ali, né. E aí como é que é essa interação? Vamos dar uma luz também para o pessoal que está ouvindo aqui. Como é que seria essa parte ativa da ligação? Legal. Para a parte de discadores, aí pode ser um telemarketing, pode ser uma área de cobrança, que também tem esse tipo de modelos, né? A gente tem o OpenCTI como a conexão com o canal de voz junto com o Salesforce na parte de atendimento. Então, o operador, ele no modelo de discador é ao contrário, né? Eu primeiro vou receber a ligação para depois conectar com o cliente. Então, hoje existem basicamente três modelos de discador, né? A gente tem o preview, onde o operador recebe os dados do cliente, analisa e depois essa ligação acontece. Então, caso o cliente atenda, ele já sabe todo o contexto. E aí a gente tem alguns cenários, por exemplo, na parte de saúde, né? De tratamentos contínuos, onde antes de entrar em contato com o cliente, o operador ou o médico muitas vezes precisa entender um pouco mais desse contexto e validar uma série de informações. Então, esse modelo preview traz esse tipo de abordagem. A maioria das operações é um discador power, né, ou preditivo também. Então, o discador ele faz uma série de ligações simultâneas. Quando consegue conectar com um cliente, ele já faz essa conexão com algum dos operadores que está disponível. E aí chega a ligação, assim como no mundo receptivo, né? Chega a ligação junto com o contexto dentro desse modelo. E um ponto importante nesse conectores e discadores, a Salesforce ela já dá tanto para Sales quanto para Service o objeto de campanhas. Então, é super bacana a gente tratar o mailing, né? Que é a base de dados onde o discador recebe as informações para começar a fazer essa ligação. Muitos já têm esse conector nativo pronto com esse objeto. Então, você não precisa replicar essas informações, seja porque um modelo de um telemarketing de leads, então o cliente preencheu um formulário no site, eu quero ligar para ele no dia seguinte, eu já tenho isso pronto dentro do Salesforce, crio esse objeto de campanha, e esses conectores permitem já puxar todos esses dados, vincular uma campanha e fazer a ligação. As regras de renitência, que são as regras de como é que o discador vai fazer a ligação, para qual número vai fazer primeiro, ver a restrição de horário, fuso horário, eventualmente, né? Se eu estou ligando para clientes em mais de um estado no Brasil, são do discador, mas ter um modelo de campanhas e ter depois, né, toda a tabulação, ou seja, tudo que aconteceu
seja porque foi uma ligação que eventualmente nunca chegou no operador, né? Eu tentei ligar para ele 5 vezes e não consegui. Então, vai ficar lá uma tabulação de não teve contato. Ou teve contato e hoje, a maioria dos indicadores hoje também já tem uma URI inversa, como foi chamada aqui, né? Ou seja, você atende a ligação, mas não é um operador do lado, é um robô. É uma URI invertida. Então, ele vai ligar, eu vou confirmar algumas informações e eu posso falar, esse número não é meu, olha, não está mais comigo, eu não tenho essa dívida, não tenho interesse nesse produto. Então, de novo, ter essa tabulação dentro, depois da campanha, para a gente mensurar os resultados dela. Então, também é uma integração bem importante para a gente considerar. E a nuvem de Marketing Cloud, muitas vezes, acaba sendo engajada também nesse tipo de projetos. Então, às vezes, numa área de cobrança, por exemplo, ou até no telemarketing, eu posso começar essa jornada dentro do Journey Builder, começando ali com canais de menor custo, como um e-mail, um SMS. Se eu não conseguir o contato, eu vou para o telefone. Aí, todas esse conjunto de clientes que eu não consegui o retorno, ou não consegui atingir por alguma maneira, vão para o discador, e aí o discador faz o papel dele de tentar buscar ali, tentar procurar os clientes e conectar com a operação. Então, também um ponto, além do OpenCTI, a gente precisa pensar nesses outros modelos que, para uma operação ativa, né, são super importantes. Tá vendo quanta coisa bacana a gente já falou aqui, né? Mas não acabou não, hein? Segura aí um pouquinho que a gente volta com mais informação bacana aqui para vocês. Viu? Foi rapidinho, já estamos de volta. Santi, tem algum modelo de call center assim que você recomende? Não sei se você pode citar o nome em si de alguma empresa ou não, mas tem algum modelo que você já viu assim, de repente nem Salesforce, tá? Mas falando assim, um local que você ligou e falou, esse é o modelo perfeito, essa vale o pessoal, é o que todos deveriam seguir. De repente, você tem algum assim que você já viu nesse período que você está trabalhando aí com telefonia no geral, com service, com o que for, né? Teve alguns exemplos que para mim foram surpreendentes, assim, me deixaram pensando, né? Eu achei bem bacana. Um deles é a Stone, utiliza Salesforce, mas o modelo que eles têm de engajamento, eles apostaram por não ter uma URA. Então, inclusive, lançaram até uma campanha recente falando que se você ligar para o número deles, em até 5 segundos, você vai ter um operador do outro lado conversando contigo, um encantador. Então, o modelo disruptivo, né, sai do convencional ali, que o cliente já espera, né? Você como consumidor, eu vou passar por uma URA e depois vou conseguir falar com alguém minutos depois, que 10, 15 ou mais, né? O modelo deles é uma aposta diferente. Então, eu acho um modelo bem interessante, disruptivo nesse não ter enquanto muitas empresas vão para o personalizado, automatizado, né? A Stone foi por um caminho diferente. Outras empresas do mundo ali, talvez das fintechs, também me surpreenderam. O C6, o Banco Inter, nesse modelo de engajamento. E aí, talvez uma estratégia mais omnichannel de, primeiro, buscar ali um atendimento dentro do aplicativo, a partir de um bot, super legal. Mas se eu não conseguir o contato, ou se eles entendem que houve algum tipo de problema, eles me ligam, ou me dão essa opção. Então, também eu acho um modelo bem bacana. E umas operadoras que eu também recentemente tive interação, eles estão buscando numa estratégia que é uma tendência hoje. Quando as empresas foram para o modelo omnichannel, a maioria foi, olha, eu preciso estar em todos os canais. E meu cliente tem que resolver os problemas pelo canal que ele quiser. E hoje, isso não é tanto uma realidade, porque tem coisas que os canais próprios não permitem. Eu não posso te mandar uma foto pelo telefone. Ao mesmo tempo que um canal de WhatsApp, talvez por uma questão de privacidade e segurança, eu também não entendo que seja um canal seguro para fazer algum tipo de transação. Então, hoje está acho que uma das tendências, tem uma pesquisa da Deloitte recentemente sobre isso, é buscar o canal certo para o momento e para o procedimento certo. Então, o que você está precisando é um reset de senha, isso eu posso fazer em qualquer canal. Mas se é o modelo, olha,
teu cadastro não foi completado porque faltou uma foto, olha, você pode fazer isso por WhatsApp ou por e-mail. Não adianta você me ligar. Por outro lado, se você quer conversar e é um assunto de segurança, como, por exemplo, eu vou mudar aqui meu endereço onde eu quero receber meu cartão, isso tem que ser pelo canal de voz, porque o banco pode usar, seja uma biometria, como hoje também existem muitas aplicações indo para essa linha, né? Então, durante a conversa, existe uma aplicação que usa inteligência artificial que valida que eu sou realmente eu. Então, isso baseado em gravações anteriores, a voz ela tem uma série de parâmetros que são únicos, né? Assim como é feito hoje a digital, no dedo. A mesma coisa acontece com a voz. Então, existe já essa camada adicional de segurança, além do o próprio operador ouvir e entender também se o cliente está nervoso, se ele está demorando, se tem outras pessoas durante a ligação, e ele possa entender que é um caso de fraude ou que é alguma coisa suspeita. Então, eu acho que isso é um modelo bem importante para levar em consideração e explorar. Olha, eu tenho todos os canais aqui, mas não são em todos os canais que você vai poder executar todos os tipos de serviço e ajudar o cliente, no lugar de forçar ele a ir para um outro canal, eventualmente explicar o porquê. Então, olha, acho que o exemplo mais comum que as empresas buscam estão numa ligação, a fila ela é grande, e aí até hoje tem empresas falando, por causa da pandemia, a gente tem um problema na operação, mas já passaram 18 meses. Então, acho que o cliente não espera. Uma coisa era no começo, né? 18 meses depois, a empresa já teve tempo para se adequar. Então, acho que como experiência isso impacta de uma maneira negativa. E se a fila aqui é grande e eu só posso resolver pela fila, temos um problema. Ou se eu tenho uma opção digital, já fazer esse engajamento. Então, tem algumas empresas que já começam a enviar, por exemplo, um SMS com o link, olha, faz um chat por aqui, enquanto estou numa ligação. Um dos exemplos mais bacanas que eu tive acesso foi, e para mim é um problema, né, como eu português, eu tinha que fazer uma autorização cadastral, e um dos dados que eu tinha que passar era meu e-mail, que já é uma coisa bem difícil de falar. Até me lembro quando eu cheguei no Brasil, tinha uma propaganda de uma cerveja, que ele queria fazer uma passagem para Bauru, e ele acabava agendando para Cochabamba, depois de algumas frustrações. Então, é esse tipo de experiência que acaba acontecendo. E essa empresa, ela adotou, olha, se vai para essa parte, eu sei que tem uma fila considerável, eu mando um SMS para ele, já cai numa página que tem token, que tem segurança, ele preenche as informações, e na hora que eu vou atender essa ligação, que já tem um operador disponível, toda essa parte de identificação e validação já aconteceu. Então, eu acabo tirando, às vezes, 30, 40 segundos de uma experiência que é ruim e que, eventualmente, até o próprio operador pode não entender e cadastrar errado e depois gera outros problemas, resolver dessa forma. Então, eu acho que hoje as empresas estão buscando esse tipo de experiências e estão buscando esse tipo de serviços, evitar todos os canais vão atender tudo. Não, traz os serviços que são relevantes e pensa nessa jornada e nesse serviço de como você pode oferecer a melhor experiência, não só olhando o custo. Também da estratégia existe essa questão que você colocou, né, realmente do canal, a omnicanalidade é importante, eu dar opções para os meus clientes, né? Mas também existe essa questão que você colocou lá no bloco anterior ali, que fala do custo também, né? Existem canais mais baratos, e assim, não é só porque é mais barato, ele também é um canal efetivo, né? Tem muita gente que ainda hoje manda e-mail para abrir um chamado, né? Para abrir um caso, né? Porque ainda prefere o e-mail a ter que ligar, né? Então, o e-mail talvez não seja o mais efetivo deles, né? Porque você tem ali, às vezes, não tem uma formatação adequada para reconhecer lá no tipo do caso, classificar um caso, né? Mas é uma opção que muitos usam ainda por conta dessas dificuldades de interação, de não ter, e até mesmo preferência. Tem pessoas que não gostam de falar com pessoas, né? E cada vez mais nesse mundo digital que a gente está, isso está mais ocorrendo. A gente prefere muitas vezes ali, né, teclar no WhatsApp do que ligar para a pessoa, né? Antigamente isso não era possível, a opção era ligar realmente. Então, a maneira como a população está interagindo também vai mudando ao longo do tempo, né?
E existem, sim, opções mais baratas. Então, você está liberando, de repente, uma abertura simples, né, ali, por e-mail, por WhatsApp, por outros caminhos que vão evitar também trazer uma ligação ali, ou um aumento de fila, ou ter uma demanda de operadores ali para atendimento telefônico muito alta, né? Você consegue também reduzir esse custo, né? É um benefício considerável, né? Ao longo do tempo, né? Porque todo aquele trabalho de identificação e tal, a própria pessoa, né, já fez isso antes, né? Então já chega ali, pode não estar no melhor formato, né? De repente, mas ela de alguma maneira ela já exprimiu ali, né? O que ela queria e você já recebe isso, né? Para tratamento você ganha um tempo também, né? Então, o problema é que às vezes as pessoas, além de fazer isso, às vezes ligam também por não sentir confiança de que as empresas estão tratando aquilo ali adequadamente, né? Estão dando a atenção que eles esperam que tenha, né? Que quando você liga para você espera que a pessoa que atendeu você, ela na verdade ela tem empatia, que o que ela está fazendo ali vai ser o que vai dar certo, né? Porque se você tiver essa confiança por e-mail, por WhatsApp, você não liga, né? Então esse também é um ponto que as empresas às vezes passam essa percepção, não, eu ligando, alguém vai resolver. Se eu ligar, eu finjo até que eu tô bravo, né? Só para só para ganhar prioridade, né? Que aí você o cliente está com humor ruim, então ganha às vezes mais prioridade. Então, se você dá a prioridade certa nos outros canais também, você evita muitas vezes uma ligação lá na frente, né? Agora, assim, eu querendo saber um pouquinho mais de CTI, né? Onde é que eu busco mais detalhes sobre esse tema? Legal. Bom, a gente tem alguns recursos, tem um Trailhead bem interessante que explica os conceitos básicos, tem a documentação também do OpenCTI, e aí eu acho que a principal recomendação se você já tem Salesforce, ou está olhando Salesforce e eventualmente está num processo de migração da plataforma de telefonia atual para uma nova, olhar na App Exchange, dentro do Salesforce, né, para entender quais são os players que já têm os conectores prontos, que isso vai trazer um ganho para o projeto de tempo e valor bem considerável. Ou eventualmente consultar também tanto Salesforce quanto os players ali de telefonia já comentam em sua oferta, então acho que um ponto bem importante para não deixar para depois. Eu já vi esse erro algumas vezes de vou deixar a telefonia que não vai ser meu MVP ou não vou considerar ele agora, e aí quando chega lá na frente tem um impacto, né? Então levar isso em consideração antes também é uma recomendação. E qual ou quais, né, de repente, certificações são cobradas desse tema aí, né? Porque de repente eu tenho uma aqui na cabeça, mas acho que pode ser cobrado em mais de uma certificação esse tema de CTI. Ele está na parte do Service Cloud Consultant, que você precisa ter o admin, né? Então, ele acaba entrando nessas duas, tá? Tem algumas perguntas, não tem nada, dentro das certificações de Salesforce não tem nada técnico, que vai mais a fundo nesse assunto, mas é ali que acaba sendo abordado o tema. E eu, agora já mudando um pouquinho aqui, assim, a gente falou um pouco no viés ali de quem está querendo buscar assunto ali, né, para se especializar mais, mas eu tenho um call center lá ativo ou receptivo, onde você recomendaria para buscar mais soluções ali, mais informações sobre como é isso no Salesforce, onde que seria o melhor local? Legal. Acho que o primeiro é entender qual é essa solução, que tem versões, enfim, entender se já existe um conector pronto. Se não existir, além de, claro, poder desenvolver, a gente também tem empresas que são parceiras, como a Tenfold, uma delas, tem várias, que fazem esses conectores entre as plataformas de telefonia e CRMs. Então, também um ganho para não ter começado do zero, ele já acaba se engajando em outros projetos, criam esses conectores e trazem já uma solução pronta. Às vezes não atende todas as demandas, mas 90% já está pronto, 80% já está pronto e depois pode também ser desenvolvido. Então, também é uma solução interessante para considerar no cenário onde
olha, eventualmente tem uma solução que foi desenvolvida em cima de Asterisk ou coisas open source, que eles já têm experiência, já criaram algum desses conectores, até com empresas maiores, eles também têm essas parcerias, porque conhecem desses dois mundos, né? Então, muitas vezes quem conhece telefonia não conhece CRM, e ao contrário também é verdade, fazer essa conexão é importante, né? Eu preciso entender o que é um evento CTI, o que é um TSAP, e eu preciso também entender o que é um caso, o que é um objeto, o que é um registro dentro do CRM. Então, caso não tenha, essa também é uma solução, e aí entra em contato conosco, o Salesforce, para a gente fazer também essa ponte e ajudar a ter uma solução do outro lado. Eu honestamente adorei o tema, né? E o papo foi super agradável. O que você tem assim de dica para o pessoal aí, do que você anda ouvindo, leitura, pesquisa, podcast, evento? O que você tem acompanhado aí, feito ultimamente? Eu agora foquei um pouco mais talvez na parte do futuro, né? Pensando já torcendo aqui para um eventual novo normal, né? Terminar um pouco essa fase que a gente está vivendo agora e que vai ser daqui para frente. E aí, dentro dessas pesquisas, tem algumas tecnologias novas, tem tecnologias que já estão no mercado, mas que agora ganha aí uma presença maior, está mais soluções mais robustas, né? Então, olhar um pouco o que Gartner e DC estão comentando nesse novo modelo, acho bem legal. Que a gente tem, como a gente falou, biometria dentro do canal de voz, transcrição em tempo real, com os seus ajustes, e monitorar todas essas interações, né, dentro de um canal de voz, e aplicações depois um pouco até mais avançadas. Se eu quero trazer uma pesquisa dentro de um outro canal, ou criar um processo baseado no sentimento desse cliente durante uma interação em tempo real, não ter que esperar 2, 3 semanas para entender que isso foi ruim, né? Então, eu vejo isso numa evolução. Tem muita coisa, acho que isso também acaba atrapalhando um pouco, né? As pessoas acabam se perdendo um pouco, mas eu começaria por ali, tá? Dá uma olhada no que Gartner e DC estão mapeando ali como novas tecnologias que estão chegando, ou tecnologias que estão chegando ali uma curva de adoção e maturidade, que é o que a gente vai viver ali no próximo ano. Tá? E aí, claro, Dreamforce trouxe também algumas dessas novidades, acho bem importante assistir nas sessões. Show de bola. Santi, foi muito bom aí realmente o papo, mas quero saber um pouquinho mais, né, de CTI, onde eu te encontro, quero falar com o Santiago, onde é bom de te encontrar? Eu sou omnichannel também, então LinkedIn, Santiago Gondeman, só tem um, então tá fácil. E-mail também, ecgondeman@salesforce.com. WhatsApp, a gente está em todos os canais. Bacana, bacana. Espero que vocês também tenham gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários aí para a gente, feedbacks pelas nossas redes. A gente tem página no Facebook, no Instagram, LinkedIn, Twitter. E acha a gente lá, é tudo @canal Salesforce Brasil, viu? Tranquilinho, vai ser bem legal lá. Mande seu comentário para a gente. E também me adiciona lá no LinkedIn, né? No meu não é único, mas é facinho. É Thiago com H Schmitz, SCHMITZ. Escrevo desde criancinha e não erro, tá? Então, é bem fácil. Ela também adiciona lá nossos amigos lá, Guilherme Monteiro, né? Vocês vão achar lá no canal Salesforce Brasil, se botar lá, vão encontrar fácil. E Bruno Passos, tá? Também no LinkedIn, vocês vão achar facinho eles lá, tá? E a gente não podia fechar esse episódio sem seguir com os agradecimentos dos nossos apoiadores, né? A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI, possui uma equipe multidisciplinar que é capaz de entregar resultados com agilidade em projetos Salesforce, integrando até mesmo outras tecnologias. Então, conheça a nossa parceira InnoLevels de longa data, a gente também deixa o link delas para vocês entrarem no site e conhecerem tudo sobre essa empresa que é nossa parceira.
E, é claro, também a gente agradece aos nossos parceiros da Flosson, lembrando que a gente traz esse conteúdo super bacana aqui para vocês, graças aos nossos apoiadores aí que contribuem muito aí para a gente ter esse super conteúdo relevante aqui, né? E para você ouvinte que estiver curtindo a gente aí através do Spotify, não esqueça de clicar lá naquele botão seguir que tem, né? Para você receber lá quando entra um episódio novo, né? Ou uma news, ou um Tech Talk só no YouTube, né? Então, mas a news e a entrevista você vai encontrar lá. E se você estiver ouvindo lá pelo iTunes, deixa lá suas 5 estrelinhas e comentário, que a gente lê tudo, tá? Inclusive, a gente foi muito bem ranqueado lá, tá? No Apple Podcast. Batemos lá no alto. Eu não sei nem se eu podia falar, eu estou falando aqui, mas o Brunão, que gosta dessas notícias assim, mas a gente foi hiper bem ranqueado lá, tá? Graças, obviamente, a vocês aí. Então, um agradecimento a todos. E para deixar a gente mais feliz, vai lá, curte lá a gente lá, marca lá a gente lá, que vai ser bem bacana lá. A gente ficou realmente chegamos próximo das primeiras posições do podcast, foi super legal. E graças a vocês aí, pessoal. Isso motiva muito a gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui, né? É bem, bem bacana, tá? Santi, mais uma vez, obrigado, tá, cara? Assim, e a gente já vai deixar pré-agendado uma volta sua aqui, beleza? Combinado. Parabéns pelo trabalho, tá muito legal. Falou, pessoal. Obrigadão aí. Até a próxima. Tchau, tchau.